Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta videoaula nós vamos abordar a criação de um jogo de labirinto utilizando aí o Sonic. Então para isso o primeiro passo é apagar o gato. Então botão direito, apagar. Vou em palco, fundos de tela. No nosso caso nós vamos fazer uma programação específica para o fundo de tela. Então nós vamos importar as imagens. Então clico em importar e vou localizar a imagem dentro da minha pasta que está aí, os programas. Dentro da minha pasta Sonic, que é a pastinha que estão as imagens, eu tenho diversas imagens. A primeira imagem que eu vou trazer é esse fundo 00, que vai ser meu fundo de apresentação. Vou importar outro fundo, o labirinto. Vou importar outro, o fundo 2, vou importar outro, o fundo 3. Cada fundo terá um intuito. Veja, este é de parabéns, você venceu, game over, o labirinto e o fundo. Vou apagar este e vou agora mudar o nome dos fundos. Então aí estou agora com o nome dos fundos. Preciso fazer a programação específica para a mudança de tela. Da tela de apresentação, carregar a tela de labirinto. Então vou em comandos, controle, quando clicar no aparência, mude para fundo de tela. Escolherei agora aqui a apresentação. Vou esperar 3 segundos, então espere, determino qual o número de segundos e logo depois acrescento mude para o fundo de tela e escolho o labirinto. Então ao clicar na bandeirinha, veja, carregou o primeiro fundo, após 3 segundos carregou o labirinto. Então esse aqui é o código inicial do jogo. Vou criar agora os meus sprites. O primeiro sprite que eu vou criar é do Sonic. Então vou escolher um sprite do arquivo e vou na minha pastinha. Dentro da pastinha do Sonic, eu tenho aqui diversas imagens. Veja, Sonic 1, 2, eu vou importar todas. Então, a Sonic 1, trajes, importar. Vou localizar a outra, Sonic 2. E isso farei até ter as 8 imagens do Sonic. Próximo passo, mudar o nome. Ao invés de ser objeto 1, será Sonic. Vou para comandos. Agora vou criar o código para o Sonic aparecer no exato momento, no momento correto. Então vou em controle, quando clicado, desapareça. Apareça, porém, existe um espere. O número de segundos, no caso, 3 segundos. Após isso, eu preciso que ele vá para uma posição, para essa posição inicial. Então aqui eu vou colocar um vá para e vou mudar, definir o valor. No caso, menos 200 por 138. Eu posso colocar esse vá para também antes, para determinar onde ele vai e depois ele aparecer. O que eu quero que ele faça? Ele execute uma movimentação, então eu vou colocar o sempre aparência próximo traje. No entanto, eu quero que ele execute uma pequena espera, 0.1. Vamos ver como ficou a execução deste código? Clico na bandeirinha, veja que não apareceu o Sonic e já está o Sonic com o seu andar. Vou parar tudo e vou para a próxima parte do código. A próxima parte do código é fazer a movimentação. Então nós aprendemos quando tecla, aí no caso vou fazer a seta para a direita, aponte para a direção direita, mova 10 passos. Ao invés de ser mova 10, vou utilizar agora a mova 5. Vou duplicar e fazer a seta para a esquerda. Mudo a direção, esquerda. Duplicarei o código novamente.
Vamos dar uma organizada no código, já que aqui o espaço está um pouquinho espremido. Então aqui no caso será seta para cima. Cima. E o outro, seta para baixo. Para baixo. Vamos ver como ficou a execução destes movimentos? Clico na bandeira. Ao pressionar, a setinha está executando o movimento. Mas veja, ficou de cabeça para baixo. Está atravessando a parede. Está girando. Por quê? Porque faltou um detalhe muito importante. A direção, então, tem que colocar somente esquerda e direita. Neste caso, ele só vira somente para esquerda e direita. Ó, desci com ele. Está atravessando a parede. Como que eu vou fazer o código para ele não atravessar a parede? O código é bem simples. Vou trazer aqui um pouquinho mais para o lado. Vou colocar agora controle quando clicado. Sempre C o quê? Lembra que nas aulas anteriores nós criamos um código de bloqueio com base na cor. É isso que eu farei. Sempre que o bonequinho, no meu caso o Sonic, estiver tocando a cor da parede, qual cor da parede? A cor preta. Então, ó, cliquei na cor, formou o conta-gotas, clico na cor preta. O que acontecerá? Mova menos 5. Então, mova menos 5. Então, ele não vai atravessar. Será que funcionou? Vamos testar? Então, vou parar. Clico na bandeira. E vou executar o código. Olha lá. Estou descendo, ó, não atravessa. Então, agora eu consigo caminhar pelo labirinto. Então, boa parte do código já foi elaborada para o Sonic. Vamos criar agora os demais elementos. Por exemplo, o objeto para ponto, para mudar de fase, o inimigo. Então, vou agora aqui no caso, pegar o diamante amarelo e vou mudar o nome dele para P01.1. O ponto 1 ele terá um código. Controle, quando clicado, desapareça, apareça. Aquela regrinha, ele tem que aparecer no momento correto, ele não pode aparecer logo no início da tela. O que vai acontecer aqui no caso? Nós teremos aqui um código também utilizando sempre C. Sempre se esse diamante for tocado, estiver tocando o Sonic, então sensores tocando em. Então sempre se, ó, então o diamante sempre se tocando em Sonic, eu quero que o diamante desapareça. Então vou no aparência e acrescento o desapareça. Aí você vai me falar, mas e a pontuação? Para a pontuação eu preciso criar uma variável. Então vou em variáveis, criar uma variável e atribuo o nome. Por exemplo, placar, pontos, o que você desejar. E acrescento, mude placar por 1. Será que realmente está funcionando? Está já funcionando, porém o placar não está zerado. Para o placar estar zerado, nós vamos em palco e acrescentaremos alguns desses códigos das variáveis. Por exemplo, mude placar para 0. Porém, eu quero esconder o placar no início do jogo e exibir o placar após os 3 segundos. Veja como ficou a execução do jogo. Cliquei na bandeirinha, veja que não apareceu o placar e apareceu no exato momento. Vou executar a movimentação. Vamos ver se vai sumir o diamante e marcar ponto. Olha lá. Tocou o diamante. Então, quando aconteceu esse toque do diamante com o Sonic, ele atribuiu o ponto e sumiu o objeto. Vou parar. Outro elemento que nós precisamos aqui fazer.
a fase. Então, vou agora colocar a fase e farei o código para aparecer no exato momento. Então, quando clicado, desapareça e apareça e vá para. Se eu deixar 10, 10, ele vai aparecer nessa posição, 10, 10. No entanto, eu quero que ele apareça. Aqui deixa eu colocar menos 138. Um Y lá embaixo. Menos 138 por aqui, viu? E eu quero que ele faça um sorteio de número. Ele vai sortear um número. Que número? O x será de menos 198 e 198. Então ele define onde que ele quer colocar no eixo x a nossa bandeira. Então eu vou clicar na bandeirinha verde. Veja que a bandeirinha foi lá para o canto. Vou pausar, vou clicar de novo na bandeira. Veja que a bandeirinha, vai para outra posição. Então ele vai ficar andando por aqui. Vou pausar. E vamos fazer os demais códigos. Por exemplo, controle. Quando clicado, sempre C. Se a bandeirinha for tocada, sempre C, a bandeirinha tocando no Sonic, ele vai anunciar para todo mundo, então anuncie para todos, alguma coisa. Por exemplo, parabéns. Ok. Todos os objetos precisam ouvir isso. Por que isso? Porque esse parabéns será um anúncio para carregar a tela com a mensagem de parabéns. Vamos mudar o nome aqui também, Vou colocar fase. Então agora eu vou aplicar o código. Quando eu ouvir parabéns, então olha só, esse objeto, quando ele ouvir parabéns, ele tem que desaparecer. O diamante, ele vai ouvir parabéns? Vai. O que vai acontecer com o diamante? Ele não tem que sumir? Então eu vou pegar o código e vou aplicar ele ao diamante. O Sonic não vai ouvir o parabéns? Vai. Então quando eu ouvir parabéns, também vai desaparecer. No entanto, o palco vai mudar. Quando o palco ouvir, quando eu ouvir parabéns, aparência, mude para fundo de tela, parabéns. Vamos ver como ficou a aplicação do código? Cliquei na bandeirinha, vou mover o Sonic. Veja que no código foi criada a colisão. Quando eu tocar ali, apareceu a mensagem: parabéns, você venceu. Então, quando eu ouvir e o anunciar, ele tem esse intuito: executar uma chamada para todos os objetos. E quando todos os objetos ouvirem, tem que ser executada uma ação. Vou agora fazer o próximo, no caso, o inimigo. No caso, utilizarei aqui o Goomba. Vou pegar o traje. Ou colocar o nome aqui, o Goomba. E preciso, no caso, fazer o código do Goomba. Será controle, quando clicado, mesmo código que foram feitos para os demais objetos. Desapareça, apareça, espere. Colocar um sempre. Próximo traje, para executar o movimento das pernas. Um espere, para não ficar tão rápido esse movimento das pernas. Especificar a posição que eu quero. Então eu quero que ele vá na posição 200 e menos 8. E quero que ele deslize de uma posição para a outra. Então que deslize em 4 segundos. X menos 200 por menos 8. Vou duplicar. Como eu quero apenas que ele vá da esquerda para a direita, vou colocar 200 positivo. E aí especificar um novo código. Por exemplo, Game Over. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho de espaço. Então, quando clicado, sempre C.
Se o Goomba estiver tocando quem? O Sonic. Então, por exemplo, se o Sonic tocar o Goomba, vai dar o Game Over. Então, controle, anuncie para todos. Novo, vou dar o nome, Game Over. Quando todos os objetos ouvirem Game Over, tem que acontecer algo. No caso, alguns desaparecerão. Então, quando eu ouvir... Vamos deixar também aqui o Goomba com parabéns, né? O Goomba está aparecendo, tem que desaparecer se ouvir parabéns. Então, olha só. Quando eu ouvir Game Over, o Goomba desaparece. O Sonic, mesmo código. Quando eu ouvir Game Over, desapareça. Pego este código, replico ele para o diamante e para a bandeira. Será que está funcional? Vamos verificar. Clico na bandeira. Veja que está aparecendo agora o Goomba. Vou tocar no Goomba. Vou pegar o diamante. Vamos ver se pegou o diamante. Pegou. Ó. Toquei o Goomba. Opa, não apareceu. Por quê? Porque está faltando código no palco, pessoal. O palco ele não recebeu o código. Como que ele vai saber que ele tem que mudar? Porque ele não tem o código. Então tem que vir aqui, ó, aplicar o código e dizer para ele, ó, quando o palco ouvir Game Over, carregar o fundo de tela Game Over. Agora funcionará. Clique na bandeirinha e vou começar o joguinho. Olha lá, tocou Game Over. Clico na bandeira, inicio o jogo novamente. Vamos ver agora se consigo dar o parabéns. Não vou pegar o objeto diamante. Opa, foi mais rápido. Clico na bandeira. Então aqui está um joguinho, pessoal, que você pode agora trabalhar em cima dele. Colocar novos desafios, mais inimigos. Olha lá. Tocou, sumiu tudo e deu parabéns. Então é um joguinho bem bacana, onde agora você deve aprimorá-lo. Colocar mais inimigos, mais objetos para pontos. O foco dessa aula é muito mais estes comandos. No caso, quando eu ouvir, anunciar. Então esses comandos são muito importantes na hora da programação do jogo.